Os irmãos podem ir abrindo suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, será o texto que nós vamos analisar essa manhã. Se alguém não tiver uma Bíblia e precisar, erga a mão aí que algum irmão leva aí para você. Talvez você tenha uma Bíblia de versão diferente, queira acompanhar a versão que nós usamos aqui, que é a Nova Almeida atualizada. Aí você pede aí que os irmãos levam até o seu lugar. Irmãos, nós aqui na igreja, nós praticamos o que é chamado de pregação expositiva sequencial. Então, nós analisamos um livro da Bíblia do seu início até o seu final. Mas, em algumas datas especiais, nós damos uma pausa nessa análise do livro que nós estamos vendo para algumas pregações temáticas. Isso não quer dizer que não será exposição. Mais uma vez, nós vamos ver o texto, vamos ler o texto e o meu desejo é que você aprenda do texto. Então, o objetivo sempre aqui é que você saia edificado com a palavra de Deus, que você saia compreendendo um pouco mais das Escrituras. Então, esse é o nosso objetivo. Por mais que a temática aqui hoje seja essa temática de um novo ano que se inicia, isso ficará restrito às aplicações do texto. Mas o objetivo maior é que você compreenda o que Paulo quis nos dizer e o que o Senhor quis nos dizer por meio das Escrituras do texto bíblico. Então, o texto que nós veremos é Filipenses capítulo 3, dos versos 12 a 16. E sempre nessas datas de fim de ano, eu acabo trazendo algum texto que nos leve a meditar um pouco sobre essa reflexão que é comum nas nossas vidas, de um momento do ano onde nós paramos para analisar aquilo que ficou para trás, aquilo que passou durante este ano, e planejarmos o futuro. É comum nessa época nós estabelecermos metas, pensarmos naquilo que fizemos, nas decisões e o que nós queremos daqui para frente. Por isso aqui, este texto do apóstolo Paulo que nós veremos, é um texto onde ele fala sobre a perseverança na fé, a importância do cristão permanecer na sua jornada cristã, na sua jornada com o Senhor Jesus. E eu creio que este texto, ele pode nos ajudar a entendermos esse processo que cada crente, que todo cristão, ele participa, que é algo contínuo. Nós não podemos jamais nos conformar com a nossa vida ou ficarmos presos a fracassos do passado, mas sempre prosseguir em direção àquilo que o Senhor nos chamou. E mais uma vez, irmãos, eu digo, não há nada mais importante neste mundo do que meditarmos sobre isso, sobre essa realidade da vida cristã, daquilo que a Bíblia afirma. A Bíblia é um livro, irmãos, que se propõe a nos falar sobre o que acontecerá depois. Aqueles questionamentos fundamentais que cada ser humano vai ter em um momento ou outro. O que vai acontecer depois da morte? O que me aguarda depois? Será que existe algo depois disso? A Bíblia é um livro que se propõe a falar sobre isso. E ela diz, existe algo depois. E ela apresenta dois destinos possíveis e somente dois. E aí ele diz qual é o critério das pessoas irem para um destino ou outro. É aquilo que eu sempre digo, se há um livro que se propõe a falar sobre isso, no mínimo eu preciso lê-lo. Para quê? Para saber se esse livro tem credibilidade. Para saber se o que temos aqui escrito é de fato digno da minha atenção. E quando nós vamos para a Bíblia, irmãos, nós temos um livro que resiste ao tempo, que resiste a todos os tipos de ataques, do qual os seus maiores autores foram pessoas que não tiveram nenhum ganho pessoal com os escritos que tiveram. Eu sempre cito o testemunho apostólico, os apóstolos. O que os apóstolos ganharam por pregar sobre Jesus ressurreto? Eles ganharam perseguição, sofrimento e morte violenta. Irmãos, quem é que morre por uma mentira? Quem é que morre sabendo que aquilo que ele está falando é mentiroso? Então isso traz credibilidade. Eu olho para esse livro e digo, não, eu preciso conhecê-lo mais. Eu preciso me aprofundar. Irmãos, esse é um caminho sem volta. Se você se propor a ir atrás das Escrituras e conhecer dela, você cada vez mais crerá em Cristo. É um caminho sem volta. Se você sinceramente, porque tem aqueles que não são sinceros,
Eu quero ir para refutar. E aí vai ler críticos da Bíblia, mas não vai atrás de fato da sua própria opinião sobre aquilo. Mas se você se propor de maneira sincera, eu quero realmente conhecer, eu quero saber mais sobre esse livro, o resultado é quase inevitável. Então, um bom exercício para nós nesses tempos é meditar sobre a vida. O que queremos, como nos imaginamos para frente. Um bom exercício é também pensar naquilo que nós temos priorizado na nossa vida. Será que você tem priorizado aquilo que realmente é importante? E aí nós devemos parar e pensar o que eu quero para 2025. Que vida eu pretendo ter? Quais serão as minhas prioridades? Quais são as minhas metas, os meus sonhos? E eu sei que muitos dos nossos planos, muitos dos nossos desejos, objetivos, eles estão relacionados com a nossa vida pessoal, no sentido de conquistas profissionais. Olha, eu pretendo crescer na minha carreira. Conquistas no campo dos estudos. Olha, eu quero fazer uma faculdade, eu quero me formar, enfim, buscando nesse sentido. Ou até conquistas materiais. Eu quero adquirir uma casa própria, eu quero ter o meu carro, eu quero fazer uma viagem, enfim. Irmãos, tudo isso é normal. A Bíblia, ela nunca faz uma divisão que é muito comum entre religiosos. Separar aquilo que é sagrado daquilo que não é. Isso aqui é de Deus. Olha, para este ano a sua meta é andar com a Bíblia debaixo do braço. Isso é santo, isso é sagrado. Mas se a minha meta é, eu quero me formar em medicina e ser um bom médico para a glória de Deus. Não, isso é secular. Isso não faz parte da vida religiosa. Irmãos, a Bíblia nunca fala sobre isso. Ela nunca separa essas coisas. Ela não separa a nossa vida em partes. Isso Deus entra, isso Deus não entra. Nisso você convida Deus, nisso você não convida. Não existe isso. O Deus da Bíblia, ele se alegra com as conquistas do seu povo. O Deus da Bíblia é o Deus que provê todas as coisas, sejam elas quais forem. Então eu não vou dizer aqui para você, jogue fora esses objetivos materiais, porque eles não são de Deus. Jamais. O que eu quero que você entenda é que você tem que incluir Deus nesses planos. Você tem que incluir Deus dentro desses objetivos. Por que eu quero crescer na minha carreira? Qual é o objetivo disso? Deus está incluído? Por que eu quero determinada bênção material? Será que eu entendo que Deus é o provedor e que se Ele não me der isso, eu não devo ficar desanimado? Pelo contrário, entender que é a vontade de Deus para mim? Esse é o ponto, irmãos. Nós temos que integrar a nossa vida com o Senhor. O que você precisa buscar neste ano que se inicia, e é o que eu quero desafiar todos aqui, é colocar como grande objetivo do ano você ser um cristão de tempo integral. O tempo todo. Pessoas que não excluem a fé, que não excluem a Bíblia, não excluem Jesus de nenhuma área da sua vida. Que você não exclua o Senhor e a sua palavra de nenhuma das suas metas, de nenhum dos seus objetivos, mas que em tudo você busque o Senhor com a mais alta prioridade. Que todos os seus planos, que todos os seus desejos, que todos os seus objetivos, sejam eles quais forem, possam ser primeiros moldados pela palavra de Deus. Que sejam conquistas que busquem render glórias ao Senhor. Que a fé cristã, que a palavra de Deus molde os seus sonhos, molde os seus desejos, molde as suas metas, molde as suas ambições para esse ano que vai iniciar. E é dentro dessa perspectiva que eu gostaria de expor hoje aqui o texto de Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 16. Meu objetivo é retirar aqui desse texto alguns princípios para que você aplique na sua vida durante este ano. Que você copie o modelo que Paulo está dando aqui. Então vamos fazer a leitura do texto. Filipenses 3, versos 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não que eu
que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, esse texto aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo, e aqui nós precisamos entender algumas coisas do seu contexto, enfim, para que a gente compreenda o texto. Então, mais uma vez, o meu objetivo aqui é que você conheça mais a palavra. O meu objetivo principal não é que você saia aqui com boas aplicações. Eu quero que você saia aqui conhecendo mais do texto, porque eu creio que essa é a única pregação que existe. Qualquer outro tipo de pregação que você escute, que não lê o texto, explica o texto e aplica o texto, isso não é pregação. Isso é palestra ou qualquer outra coisa. Então, o meu desejo é que você conheça o texto que nós estamos lendo e saia daqui entendendo um pouco melhor da Bíblia. 3 coisas que nós devemos copiar aqui do exemplo de Paulo nesta jornada da fé cristã de acordo com o texto. Em 2025, nós devemos copiar de Paulo o seu inconformismo. Nós devemos copiar do apóstolo Paulo o seu foco. E nós devemos copiar do apóstolo Paulo a sua disciplina. Então, neste ano que se inicia, copie o apóstolo Paulo. Copie, em primeiro lugar, o seu inconformismo. Olha o que ele diz nos versos 12 e 13. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. O inconformismo de Paulo aqui é visto nas suas palavras. Ele não se contenta com a sua situação de momento. E aqui eu tenho que lembrá-los que o apóstolo Paulo, ele foi um homem chamado de forma totalmente especial por Cristo. Ele esteve com Jesus ressurreto. A sua conversão foi milagrosa. Paulo, neste momento da sua trajetória, no momento que ele escreve aos Filipenses, ele é um modelo de conduta cristã. Ele é um modelo de vida piedosa. É o tipo de homem que nós olhamos e dizemos, cara, que homem crente. Que modelo de cristão que eu vejo em Paulo. Mas olha o que ele diz. Em momento algum ele aparece contente com a sua situação, ou conformado. Olha como eu sou um bom cristão. Olha, eu cheguei ao auge. Eu cheguei no ponto mais alto que um cristão pode esperar, porque talvez Paulo seja esse ponto mais alto. Aquele que mais escreveu livros nas Escrituras, aquele homem que foi um modelo de dedicar a vida a Cristo. Mas, pelo contrário, o que nós vemos aqui é um homem que diz, olha, eu estou buscando evolução. E é muito provável aqui que Paulo, neste momento, ele estava confrontando falsos mestres. Ele estava confrontando pessoas que ensinavam coisas estranhas à palavra de Deus e ao cristianismo. Se você voltar aí para o início do capítulo 3, você vai ver que logo no versículo 2 ele diz assim, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Isso aqui ele não está falando, cuidado com o cachorro na rua. Ele está falando de falsos mestres. Ele está falando de pessoas que estão ensinando coisas fraudulentas dentro da igreja. E essas pessoas, o que elas ensinavam? O que nós podemos perceber pelo texto que elas diziam? Elas diziam que já ter alcançado um estado de perfeição. Elas diziam, olha, escutem o que nós vamos dizer, porque nós somos perfeitos. E aí Paulo vem e combate isso. Ele combate essa falsa perfeição dos falsos mestres.
essa perfeição que eles diziam ter alcançado. E aí Paulo, ele diz o que é perfeição de fato. Ele diz isso nos versos 10 e 11 do capítulo 3. Ele fala ali: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, para Paulo, perfeição é essa definição aqui. O crente perfeito é o crente que vai ressurgir glorificado na ressurreição. O crente perfeito é aquele que no futuro será semelhante a Cristo. E aí, depois disso é que vem o texto que nós lemos, os versos 12 a 16. E aí, Paulo ele vai usar como ilustração uma corrida. Ele vai usar uma corrida para dar de exemplo sobre como funciona o processo da vida cristã. A vida cristã, ela é cumprida em partes. Você tem o momento da sua conversão, o momento onde você é convencido do seu pecado e crê em Jesus, você se converte. A partir da conversão vem o processo da santificação. Ela é progressiva, ela é gradual, começa na conversão e vai até o fim, até o dia da glorificação, que é o estágio final. Hoje aqui, se você crê, você está no estágio da santificação, buscando ser cada vez mais semelhante a Cristo, desejando o dia onde você vai ser completamente liberto do pecado na glorificação. Esta é a jornada de todo crente. E Paulo, ele ilustra essa jornada como o seu próprio testemunho de vida, ilustrando como um corredor em uma maratona, numa grande corrida. E aí Paulo ele faz um joguinho de palavras no verso 12. Ele diz ali: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Eu prossigo conquistar aquilo pelo qual eu já fui conquistado. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, o meu empenho na vida cristã, o meu empenho é alcançar uma perfeição que eu ainda não alcancei. Mas eu já fui conquistado para ela. Eu sei que esse dia da glorificação, ele é certo, porque Cristo morreu por mim. Isso me motiva a seguir, a buscar cada vez mais a semelhança de Cristo. Eu não estou fazendo algo para ser salvo ou para ser glorificado. Eu estou aqui tentando buscar ser um cristão cada vez melhor, porque ele já me conquistou para isso. Porque esse é o fim da minha jornada. Então aqui o empenho de Cristo nessa corrida, a busca dele pela perfeição futura, vem da certeza da sua vitória. Porque Cristo já o salvou. E mais uma vez, no caso do apóstolo, isso aconteceu de maneira pessoal. Jesus o buscou lá numa estrada a caminho para Damasco. Ali a sua vida mudou completamente. Paulo ele era um perseguidor da igreja cristã. Paulo ele usava todas as suas forças, o seu recurso, para prender cristãos. Mas de uma hora para outra ele mudou completamente de vida. Por quê? Porque Cristo o conquistou. E aí repare como Paulo ele olhava para si mesmo no verso 13. Ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado essa perfeição. Diz, olha, eu não acho que eu sou perfeito, pelo contrário. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, quando ele fala de esquecer as coisas que ficaram para trás, provavelmente o que passa pela mente de Paulo seja a sua história como judeu, seja a sua história como um fariseu, mestre da lei, um religioso que perseguia cristãos. Talvez também passe aqui na sua cabeça a sua história recente como apóstolo. Os milagres que foram feitos por meio do seu ministério, a quantidade de pessoas que se converteram por meio do seu testemunho, da sua pregação. E nisso talvez ele pudesse ter algum tipo de orgulho. Olhar para ele como apóstolo e dizer, nossa, mas eu já fiz o bastante.
Olha tudo que eu já fiz. Olha quantas igrejas nasceram pelo meu testemunho. Mas olha a lição que Paulo nos dá. Ele diz, olha, eu não fico olhando para o passado. Eu não fico olhando para trás. Eu não fico pensando no que poderia ter sido feito de diferente. Paulo, ele simplesmente não se contenta com a sua situação mais recente. A sua concentração está em permanecer firmes, em permanecer atuante na sua jornada, em permanecer focado naquilo que ele tem que fazer ainda. Para Paulo, viver é Cristo. Ele abre o livro de Filipenses falando sobre isso. Para mim, viver é Cristo, ou seja, eu vou me dedicar ao máximo pelo Senhor. E se tiver que morrer, Paulo diz para mim, morrer é lucro, porque aí então alcançarei a perfeição. Então esse é um exemplo que nós temos que seguir. Seguir esse modelo de discípulo exemplar, que não se acomoda, que não se conforma com a sua vida. E aqui 2 lições práticas que você pode retirar do texto para 2025. A primeira é óbvia, jamais se conforme com o seu momento atual. Jamais se acomode pensando que você já sabe o suficiente, que você já serve o suficiente, que você já se envolveu o suficiente, que você já é um crente maduro o suficiente. Pelo contrário, seja inconformado como Paulo. Quantas coisas ainda posso fazer? Quanto mais eu posso ajudar, quanto mais eu posso conhecer e crescer. Um dos perigos que nós cristãos enfrentamos é achar que nós já chegamos à maturidade espiritual. Eu já sei o bastante, já li a Bíblia várias vezes, eu oro todos os dias. Não tem mais nada que eu possa melhorar muito. Não, faça como Paulo, não que eu já tenha obtido a perfeição, longe disso. Isso é estar inconformado o tempo todo. Inconformado no sentido bíblico, de não se acomodar com a sua vida. Não se acomodar com o seu conhecimento, com a sua jornada. Então, para crescermos, para continuarmos nos desenvolvendo, para continuarmos trabalhando a santificação em nossa vida, nós temos que ter esse tipo de mentalidade. Eu ainda não alcancei a perfeição. E ela não vai ser alcançada aqui. Sou incapaz. Eu vou estudar e vou morrer sem saber tudo. Ou morrer sem saber quase nada. Então essa marca aqui deve estar presente. Busque conhecer mais a palavra. Busque mais intimidade com Deus. Busque sabedoria que vem do alto, para que você possa aplicar a palavra na sua vida. Busque o Senhor. E faça isso como um alvo na sua vida neste ano. Busque ser cheio do conhecimento e da palavra, para que você possa influenciar os que estão perto de você. Deseje ser luz no seu trabalho, na sua escola, no meio da sua família. Busque isso como objetivo. Cristão em tempo integral. Irmãos, eu oro por uma igreja que seja repleta de conselheiros bíblicos. Não repleta de pessoas necessitando de aconselhamento. Eu quero uma igreja madura, que conhece a Bíblia. Esse é o desejo de Cristo. Que cada membro aqui seja capaz de dar um bom conselho bíblico para alguém. Esse deve ser o nosso alvo. Coloque isso como uma prioridade. Comece pelo básico. Se desafie a ler a Bíblia este ano, capa a capa. Isso deveria ser obrigatório para o crente. Começa no 1º de janeiro, dia 31 de dezembro, você leu toda ela. As primeiras leituras não vão ser fáceis. Muitas coisas talvez você não vai compreender, vai ficar dúvidas. Mas com o passar do tempo, as coisas vão ficando cada vez mais claras. Se desafie. Tire um tempo diário para isso. Ore a Deus diariamente. Congregue regularmente. Busque isso neste ano. A segunda lição que nós podemos tirar daqui é: não fique preso ao passado.
Irmãos, tem um ditado popular que diz que no passado nem Deus não mexe. A ideia de, ó, não temos mais o que fazer, já aconteceu. Não há como mudar o que passou. O que nós não podemos fazer é ficar olhando para trás, remoendo o passado, remoendo os erros, remoendo decisões equivocadas, pensando, o que poderia ter acontecido se eu tivesse feito isso ou agido assim. Isso é perda de tempo. Isso é perda de tempo. E também não fique olhando para trás no sentido de se admirar. Olha que crente maravilhoso que eu fui no ano passado. Nossa. Não, isso atrasa o progresso. Tem pessoas que simplesmente não conseguem lidar com a culpa do que fizeram na sua vida. Ficam presas naquilo, lamentando, remoendo. Irmãos, é preciso entender o que Cristo fez por nós. É preciso entender a extensão do seu perdão a nós. Tem um profeta do Antigo Testamento, o profeta Miqueias, que numa profecia ele trata sobre Deus perdoando o seu povo. Ele está falando dos pecados de Israel, de uma nação idólatra que abandonou o Senhor. E ele fala sobre a extensão da misericórdia de Deus com o seu povo. Lá em Miqueias 7,19, ele diz assim, ele voltará a ter compaixão de nós. Deus voltará. Mesmo sendo uma nação idólatra, Deus terá compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele diz, olha, esse é o Deus da misericórdia bíblica. Esse é o Deus que nos perdoa de maneira completa. A partir do momento que nós nos arrependemos e cremos em Jesus, como o único e suficiente Salvador, como o Messias que veio ao mundo, Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. Passados, presentes e futuros. Deus perdoa. É importante dizer que eu estou falando aqui de um arrependimento sincero, verdadeiro, bíblico. Estou falando aqui de um arrependimento do estilo de Zaqueu. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu foi um homem que pecou contra Deus e pecou contra o seu próprio povo. Ele era um cobrador de impostos. Ele era um judeu contratado pelo Império Romano para cobrar os impostos do seu próprio povo. Só que Zaqueu, ele não cobrava somente o que o Império exigia. Então o Império lá pedia 20% de impostos para cada cidadão. Zaqueu ia lá e cobrava 30. 20 ele passava para o Império e 10 ele ficava para ele. E Zaqueu era um homem extremamente rico. Mas a sua riqueza foi conquistada em cima do seu pecado. Ele roubava o seu povo, ele roubava a sua própria família. Mas um dia Zaqueu conheceu Jesus. E em Jesus ele encontrou o perdão. Mas sabe como foi o arrependimento de Zaqueu? Zaqueu ele não ficou remoendo o passado, pensando, nossa, quanta coisa ruim eu fiz. Mas também ele não ficou assim inerte. Eu me arrependo, mas deixa eu desfrutar aqui da minha riqueza que eu conquistei ao longo da minha vida. Não, Zaqueu foi atrás de cada pessoa que ele havia roubado. E ele restituiu as pessoas. Isso é verdadeiro arrependimento. Muitas vezes o arrependimento verdadeiro vai exigir a restituição. Se eu fiz o mal para alguém, eu preciso ir lá. Restituir essa pessoa. Se eu roubei, eu tenho que devolver. Se eu cometi algum crime, eu tenho que responder por esse crime. Isso é arrependimento bíblico. E é disso que eu estou falando. A partir do momento que a pessoa se arrepende verdadeiramente, ela é salva. Seus pecados são lançados no mar de esquecimento. Então, irmãos, se você se arrepende, se você é verdadeiramente arrependido, não fique remoendo o passado, mas siga em frente. Siga o exemplo de Paulo. De um homem que reconhecia que ele não alcançou a perfeição. E que demonstrava a importância de deixar para trás o passado e se concentrar na sua jornada. O exemplo de Paulo nos encoraja a olhar para as nossas próprias vidas. A abandonar certos obstáculos e seguir em frente.
Por isso, pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer este ano para crescer no discipulado cristão? Como eu posso me comprometer este ano com práticas que vão me ajudar na maturidade bíblica? O que eu preciso deixar para trás para poder progredir nessa jornada? Em 2025, cultive o inconformismo de Paulo. Reconheça: não sou perfeito. Eu preciso aprender. Eu preciso servir mais. Eu preciso crescer. Crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Em segundo lugar, neste próximo ano, siga o exemplo de Paulo e mantenha o mesmo foco que ele. Olha o que ele diz no verso 14. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Ele tinha uma meta, um objetivo. Tem um alvo à frente dele. Que alvo é esse? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que isso significa? É o que vamos aprender. Irmãos, este progredir aqui está relacionado com o verso 12. Você vê que ele já usou essa palavra progredir lá antes. Ele quer progredir até o alvo. Que alvo é esse? É o final da sua corrida. É a fita da linha de chegada que ele almeja. Qual alvo era esse que ele tinha em mente? A soberana vocação de Cristo Jesus. E isso aqui, irmãos, abrange todos os propósitos de Deus ao nos salvar. É o soberano chamado de Deus em Cristo. Isso aqui engloba a salvação dos nossos pecados, engloba nós sermos transformados à semelhança de Cristo, engloba nós nos tornarmos co-herdeiros dele no seu reino, engloba obter uma morada celestial, todas as bênçãos que o Senhor promete ao seu povo, aos seus filhos. Este era o foco de Paulo. Esse é o foco de todo cristão. E isso é necessário para nós. Nós precisamos ter em mente esse objetivo. Por quê? Porque foco, objetivo, ter algo claro e definido é fundamental para qualquer pessoa em qualquer área. Pense, irmãos, se você for realizar qualquer tipo de tarefa, ao estudar, no seu trabalho, seja onde for, se você não tiver um foco, você será um estudante medíocre, um funcionário medíocre, porque você não tem um objetivo, você não está focado naquilo. Então isso é uma realidade para a nossa vida como um todo. E se nós somos cristãos, nós precisamos ter um foco bem definido. Esse foco, irmãos, ajuda a nós nos mantermos com o olhar naquilo que realmente importa. O que é importante na nossa vida? Isso vai influenciar as minhas metas. Isso vai influenciar minhas prioridades. Isso vai moldar a minha agenda. Se somos cristãos, nós precisamos entender o que é de fato valoroso para Deus e o que é secundário, o que é passageiro, o que é meramente terreno. Nós precisamos entender essas coisas. Do contrário, nós vamos ser cristãos que toda hora precisa do leitinho materno espiritual, como diz o apóstolo Pedro. Toda hora tem que voltar para as verdades básicas da fé. Estagnamos, não crescemos. Então o nosso olhar tem que estar naquilo que importa. E quando o assunto é foco na vida espiritual, irmãos, eu tenho certeza que todos nós aqui, em algum momento ou outro, já nos sentimos desanimados, desestimulados. É comum o crente até duvidar da sua própria salvação. Por quê? Porque se vê com dificuldade em perseverar, em manter esse foco naquilo que importa. E isso acontece porque existem coisas que lutam para tirar o nosso olhar daquilo que é realmente importante. Existem lutas que nós passamos na nossa vida que elas tentam tirar os nossos olhos daquilo que é eterno. Que coisas são essas? O pecado. O pecado. Aqui dentro, irmãos. Coração enganoso. A Bíblia fala que não há nada mais enganoso do que o nosso próprio coração. Sabe aquelas frasezinhas comuns? Siga o seu coração.
Siga a sua intuição. Siga. Irmão, se você seguir isso, o seu caminho é morte. Simples assim. A Bíblia é muito clara sobre isso. Nós travamos uma luta diária com o nosso próprio pecado. E nós precisamos ter foco nessa luta. Precisamos da graça de Deus. Precisamos resistir a isso. Nós vamos ter que lutar com a nossa preguiça. Preguiça de acordar no domingo de manhã cedo e vir cultuar. Preguiça para chegar ao fim de um dia exaustivo de trabalho e conseguir orar. Preguiça para ler as Escrituras diariamente. Nós vamos ter que enfrentar isso. Nós vamos ter que lutar contra o nosso orgulho. Ah, mas eu sou bom. Ah, eu já fiz bastante. Eu sou melhor. Deus vai me salvar. Porque olha só o meu vizinho. Ele é ruim. Eu sou bom. Eu nunca fiz mal para ninguém. Irmão, se você não matar o seu orgulho, você nunca vai reconhecer que é um pecador e que precisa de Cristo. Nós vamos ter que lutar contra o comodismo. A gente se acostuma com uma rotina de vida e a gente tem dificuldade para adaptar novas práticas. Então, se o seu objetivo é ler a Bíblia este ano, saiba que você vai ter que lutar contra o seu comodismo. Porque senão, final de janeiro você já está atrasado. Ah, já não consigo mais. Ah, deixa para o ano que vem. Nós somos campeões de fazer metas em dezembro e abandoná-las em fevereiro. Somos campeões. Precisamos lutar contra isso, irmãos. E eu queria que não fosse verdade, mas eu sei, irmãos, que muitos de nós vamos desanimar. Por isso que a gente tem que saber que o nosso pecado não desanima. Você vai desanimar, mano, o seu pecado não vai. Ele vai continuar tentando te enganar, tentando te afastar daquilo que é realmente importante. Então faça da luta contra o pecado uma meta para este ano. Lutar contra o pecado. Segunda coisa que pode facilmente nos distrair são as dificuldades. Isso também tira o nosso foco, o sofrimento. Momentos de angústia, de dor, virão. Talvez você não saiba, mas estou dizendo aqui para você, vai vir uma hora ou outra. As tempestades dessa vida no mundo caído, elas chegam. Em algum momento elas vão assolar a nossa casa, cedo ou tarde. E se o nosso lar não estiver alicerçado num terreno sólido, se nós construirmos a nossa casa na areia, o sofrimento bate e derruba. Derruba completamente. Então nós temos que nos lembrar do que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Que é somente em Cristo que nós encontramos uma alegria que é inabalável. Inabalável. Em Cristo nós podemos ser alegres em meio às lágrimas, algo que o mundo não entende. Por quê? Porque nós temos um olhar que não está preso à circunstância, mas que olha lá para frente, para a soberana vocação, para aquilo que Deus tem reservado ao seu povo. Portanto, faça de Cristo, faça da sua palavra uma prioridade na sua vida. Construa a sua casa em cima deste terreno, que é a palavra de Deus e o Senhor Jesus. E antes de ir para o próximo ponto, quero dizer ainda algo duro sobre isso. Irmãos, a vida cristã, essa vida que nós falamos, uma vida dedicada a seguir a vontade de Deus, uma vida focada na luta contra o pecado, uma vida que persevera em meio ao sofrimento. Irmãos, viver assim é fácil teoricamente. Não é fácil na prática. O caminho mais fácil será sempre desistir. Abandonar a fé. Abandonar um caminho que é estreito e voltar para um caminho que tem fluxo grande, que é mais fácil de caminhar. É mais fácil para você voltar a este caminho em fevereiro do que passar o ano todo lutando e trilhando o caminho da fé. Mas Deus sabe dessas dificuldades. Por isso Ele nos dá o incentivo. Por isso Ele nos dá a esperança de um prêmio,
que Paulo aqui cita. A esperança de que lá na chegada haverá para nós algo muito maior do que esse tempo presente. Por qual motivo, irmãos, um atleta profissional se dedica intensamente ao seu esporte? Por qual motivo ele sofre com dores? Por qual motivo ele tem uma rotina intensa de treinamento? Por qual motivo um atleta abre mão da sua vida social para se dedicar a um objetivo? Por quê? Porque há ali um prêmio. Ele quer conquistar aquele prêmio, aquela medalha, o dinheiro, a recompensa, enfim, o alvo é claro. Essa é a ilustração que Paulo diz. Nós somos atletas nessa corrida da fé. E há algo lá nos esperando. Nós precisamos permanecer firmes. Só que o prêmio que Deus nos dá é muito maior do que qualquer prêmio oferecido aqui. Um prêmio que não perde valor, que não corrói. Nada se compara a isso. Todo o nosso esforço deve estar em correr essa jornada e saber que vai valer a pena. É aquele cálculo, né, irmãos? Se a Bíblia estiver errada, o que eu perco? O que eu perco? Não perco nada. Tenho uma vida maravilhosa. Casamento saudável, filhos saudáveis. O que eu perco? Perco festas? Bebedeira? É isso que eu perco. Agora, se a Bíblia estiver certa, o que eu perco? A vida eterna. Eu perco tudo. Se você estudar investimento, você vai saber que não tem como não investir nisso. O risco é muito pequeno. E as recompensas são gigantescas. Qual é o seu alvo para este ano? Qual o seu grande objetivo? Esse objetivo está alinhado com o que Paulo fala aqui no texto? Está relacionado com a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Ou os seus planos demonstram prioridades diferentes? Será que você entende essa diferença daquilo que realmente tem valor para aquilo que é meramente temporário e passageiro? Pense de que forma suas metas podem estar e devem estar alinhadas com o texto. Em 2025, faça como o apóstolo Paulo. Cultive o inconformismo. Tenha foco e faça isso com disciplina. Versos 15 e 16. Todos, pois, que somos maduros... E aqui, irmãos, eu preciso fazer um parêntese na palavra maduro. Se você for na ARA, Almeida Revista Atualizada, ou outras versões, aqui também é traduzido por perfeito. Todos, pois, que somos perfeitos. Por quê? Porque é a mesma palavra que foi traduzida no verso 12. No grego é a mesma palavra. Então aqui ele está falando, todos, pois, que somos maduros, no sentido de perfeitos. Isso aqui é confuso de entender, porque até agora ele falou que essa perfeição não pode ser obtida. Mas vamos entender o que ele quer dizer. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, isso aqui é muito importante entendermos esse texto. Porque ele pode parecer confuso aqui na leitura. E isso se explica por conta do contexto que estava ocorrendo lá com a igreja de Filipenses. Paulo, é como se ele estivesse se apropriando da forma de falar dos seus opositores, dos falsos mestres. Ele está pegando a maneira com que eles falam, e aí então dando uma lição sobre isso. Esses maus obreiros que ele falou antes, eles gostavam o quê? De dizer que eles eram perfeitos. Nós não sabemos exatamente quem eram eles. Talvez fossem judeus, que achavam que ser perfeito era guardar toda a lei. Então eles diziam, nós somos perfeitos porque nós guardamos a lei. Poderiam ser judeus convertidos ao cristianismo, que se diziam perfeitos porque eles tinham a lei e Cristo. Olha, somos perfeitos porque nós temos as duas coisas. Ou podiam ser gnósticos, algo muito comum no primeiro século, muito combatido pelo apóstolo João nas suas cartas. Os gnósticos, eles diziam que eles tinham um conhecimento superior. Eram pessoas elevadas, iluminadas.
Mas seja qual for o caso, Paulo ele pega o linguajar deles e se apropria para fazer uma exortação. E você pode ver bem claramente isso, porque Paulo, ele havia acabado de dizer que ele não havia alcançado perfeição e isso nem era possível. Ele falou isso no verso 12. Então, é como se ele estivesse sendo irônico. Ele está usando aqui de ironia. Ele está dizendo, olha, se você é perfeito, se você é maduro, então você sabe que a perfeição não pode ser alcançada. Porque ela só vai ser alcançada na ressurreição. Os verdadeiros cristãos, eles sempre vão pensar assim, que a perfeição não é possível de ser alcançada, que ela é futura. O cristão, ele terá esse mesmo sentimento de permanecer firme buscando prêmios da soberana vocação, buscando algo futuro. Então, ele diz, se por acaso você é um cristão, mas não pensa assim, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te revelar essa verdade. O apóstolo diz, olha, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, ou seja, se você acha que é possível ser perfeito, Deus, se você é crente, em algum momento vai te revelar isso. Mais uma vez, Paulo está usando de ironia. Ele está dizendo, olha, vocês que são tão perfeitos, se ainda não pensam como eu, que a perfeição não é possível, então Deus certamente vai revelar para vocês, porque vocês são perfeitos. Em outras palavras, se vocês são realmente perfeitos, então mais cedo ou mais tarde vão perceber que vocês não são perfeitos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mais cedo ou mais tarde, se você se julga perfeito, então, se você é perfeito, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te mostrar que você não é. E aí ele conclui, seja como for. Seja como for. Pouco importa o que você pensa. Seja como for. Permaneça de acordo com o que já alcançamos. Paulo sabe aqui que na caminhada cristã, nessa corrida, existem cristãos em diversos pontos distintos. Alguns estão mais adiantados, já conhecem mais, já estão há mais tempo tendo contato com a palavra. Outros estão apenas iniciando, conhecendo as primeiras verdades bíblicas. Ele engloba todo mundo aqui. E ele dá uma exortação, ele dá um incentivo. Seja você um corredor iniciante ou avançado, guie a sua vida de acordo com aquilo que você já sabe. Guie sua vida de acordo com o que você já entendeu, de acordo com o que você já compreendeu. Continue se dedicando à santidade com base naquilo que você conhece. E faça isso de maneira disciplinada. Mais uma vez, irmãos, a comparação do atleta. O atleta de sucesso é aquele que cuida do seu corpo, do seu preparo, o tempo todo, não só às vésperas de uma prova. Ele vive como um atleta. Esses são aqueles que se destacam. Vive uma vida cuidando da alimentação, treinando, cuida do corpo, é focado. Assim é na vida cristã, semelhante. Nós, como cristãos, não podemos ser cristãos só quando convém. Nós temos que andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Lembra o que João fala em 1 João 2,6? Aquele que afirma estar nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Devemos viver uma vida coerente com aquilo que nós já conhecemos. De acordo com o que nós já aprendemos sobre Cristo, sobre os seus ensinos. Então, se você já crê em Jesus como Salvador da sua vida, viva de maneira condizente com isso. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, viva de acordo com isso. O que não pode acontecer é declarar ser cristão, mas a sua vida não reflete isso. Você diz que é cristão, mas não se submete à palavra. Cultiva vários ídolos no seu coração. Não tem luta contra o pecado. Não tem prazer na comunhão e na congregação com os irmãos. Isso é incompatível. Cristianismo tem a ver com uma vida totalmente comprometida com o Senhor. Compromisso com a sua palavra, compromisso com aquilo que Cristo já nos revelou.
Essa vida cristã é nutrida como? Estudo das Escrituras, oração, amor uns aos outros. Isso é cristianismo. Entretanto, irmãos, nesse mundo evangélico dos nossos dias, existe um padrão de vida muito, mas muito abaixo do padrão que Deus estabeleceu. E isso é terrível. Sabe por quê? Porque afeta diretamente a mensagem do Evangelho. Se eu for falar de Jesus para alguém e essa pessoa não ver nada de cristão em mim, ela vai me ouvir? Se eu for falar o Evangelho, as boas novas de salvação, de um Deus que me traz paz, mas a pessoa vai lá na minha casa e vê que eu não tenho paz em casa, vivo em guerra com a esposa, com os filhos, a pessoa vai ouvir o que eu tenho a dizer? Não, vai rejeitar. E infelizmente o testemunho cristão neste mundo tem sido contaminado por cristãos nominais, que dizem ser crentes, mas não agem como crentes. O que as pessoas veem e dizem? Isso é ser crente. Isso é ser cristão. Contratei um funcionário para minha empresa cristã e ele me roubou. Pô! Irmão, isso acontece. Isso é ser crente. E muitas vezes, irmãos, agora nessa época do ano, então, época de festas. Irmãos, você olha fotos das festas dos crentes com as festas do mundo, você não vê diferença nenhuma. No Natal, o alvo da festa é o Senhor Jesus, mas eu temo que o Senhor Jesus não ficaria nas nossas festas. Não ficaria. Ah, mas ele andou com pecadores, mas ele nunca se contaminou com o pecado. Ele nunca concordou com o pecado. Agora, no fim do ano, bom, é comum. Os crentes, tudo de branquinho. Eu fico pensando, mas às vezes por ignorância, nem sabia, nem me toquei. Mas, irmãos, isso tem todo um simbolismo de sorte, de coisas que... nós vamos continuar nesse... É sério, nós não vamos pensar biblicamente nas coisas? Tem problema de comemorar? Não, comemore, louve a Deus pelas bênçãos de 2024, agradeça a Deus, peça para que Ele ajudar. Mas, não é possível que o crente não vai ser visto de forma diferente. Eu não consigo compreender isso. Eu não consigo. As mesmas coisas presentes nas festas do mundo, nas festas dos crentes. Os mesmos elementos, tudo igual. É esse o cristianismo que nós queremos passar para as pessoas? É isso. Isso é ser cristão. E sabe por que isso ocorre? Porque hoje em dia, o meio evangélico tem sido uma máquina de produzir cristãos meramente nominais. Que tem uma religião de fim de semana. Um cristianismo que não invade o lar. Nas casas não há leitura da Bíblia, não há oração pessoal, não existe a aplicação dos preceitos de Deus na vida diária. Ser crente de final de semana é a coisa mais fácil deste mundo. Difícil é ser cristão que busca a santificação, que busca ser como Cristo em ambientes hostis. Aqui na igreja é fácil, mas ser cristão no trabalho é difícil. Ser cristão no colégio é difícil. Ser cristão no meio de uma família que não se rendeu a Cristo é difícil. Ser cristão que não negocia os seus princípios, os princípios bíblicos, isso é difícil. Ter uma mente cativa à palavra de Deus o tempo todo, que pensa biblicamente, que pensa em cada ação, será que isso glorifica a Deus? Será que isso estamos fazendo aqui, Deus está recebendo louvores por meio disso? Será que essa comemoração que eu estou fazendo aqui, Deus se alegra da maneira como nós estamos comemorando? Esse é o ponto, irmãos. A verdade é que para chegar ao final dessa corrida, é indispensável que andemos de acordo com aquilo que já alcançamos, com aquilo que já sabemos, e fazer isso de forma disciplinada, sem negociar.
uma vida que condiz com a palavra de Deus. Essa, irmãos, é uma evidência de alguém transformado pelo Espírito Santo. Isso é evidência da ação do Espírito na vida de alguém. Alguém que tem a mente renovada pelas Escrituras. Que tem crescimento espiritual, que tem maturidade. E isso não vem sem esforço. Não vem. Então pense no que você pode fazer. O que você pode fazer ao longo deste ano? Como você pode se empenhar de maneira disciplinada a crescer? Crescer em maturidade, crescer no conhecimento da palavra, crescer em intimidade com o relacionamento com o seu Senhor. Veja as maneiras. Eu não sei. Ler bons livros, ler as Escrituras regularmente, estar presente. Faça disso um compromisso disciplinado. Não negocie isso. Assuma isso para este ano. Então, queridos, para concluir, essas épocas de fim de ano é sempre uma excelente oportunidade para nós pensarmos sobre a nossa vida, para nós meditarmos no que passou. Lembram qual foi a pregação do ano passado? Como é que era o nome? 2024 passará. Esse era o título, né? Passou, né? E passou rápido demais. Irmãos, 2025 também passará. E vai passar igualmente rápido demais. O nosso tempo aqui passa rápido demais. Para todos nós, irmãos. Até para o jovem que está fazendo 14 anos hoje. Até para você, Augusto, passa rápido demais. Eu sei porque eu já tive 14 anos. E naquela idade eu achava que eu era quase imortal. Sabe aquele sentimento de que tem muita coisa pela frente. Hoje eu tenho 44, Augusto. Eu olho para trás, eu olho para minhas filhas e eu vejo quando é que isso aqui aconteceu que eu nem vi. Irmãos, essa é a realidade que importa que você medite. Isso aqui vai passar muito rápido. Não importa os nossos sonhos, não importa o que você ainda quer viver, isso aqui passa muito rápido. E tem mais, irmãos, nós não temos a segurança que nós vamos viver o amanhã. Nenhum de nós tem certeza que no próximo Réveillon estará presente. Nenhum. O que realmente importa, a nossa vida é isso aqui mesmo. Só isso aqui. Que infelizes nós somos. Que infelizes. Mas não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há algo muito maior depois. E aí vai ter alguém que vai dizer, mas eu só acredito se alguém voltar para contar. Pois eu lhe digo, alguém já voltou e contou. O problema é que muita gente não acredita no que ele disse. Centenas de testemunhos. Jesus apareceu ressurreto a mais de 5 centenas de pessoas. O que você vai crer este ano? O que você vai priorizar? Comece com os primeiros passos. Se você ainda conhece pouco, continue conhecendo aos pouquinhos. Se você já é mais avançado, já está mais na linha de frente, permaneça, não olhe para trás pensando, nossa, eu já fiz muito. Você tem ainda muito a fazer. O serviço ao Senhor nunca é em vão. Sejam determinados. Coloquem como alvo o prêmio prometido. Tenham a convicção de que a verdadeira vida está por vir. Que a nossa vida atual é temporária e é passageira. Vivam como peregrinos nesse mundo. Não valorizem demasiadamente aquilo que não tem valor eterno. Sejam cristãos de tempo integral. Que o seu maior objetivo seja um dia chegar naquela linha de chegada lá e ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Entre e participe da alegria do seu Senhor. Busque o exemplo do apóstolo Paulo. Cultive o inconformismo. Não se contente com a sua situação.
esteja sempre querendo mais. Busque ser mais parecido com Cristo. Mantenha o foco naquilo que é eterno, naquilo que não perde o seu valor, e sejam disciplinados nisso. Trace suas metas. Inclua Deus nas suas metas. Molde as suas metas pela palavra. E mantenha essas metas até o fim. Não desista. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este ano que passou, porque o Senhor cuidou de nós, porque o Senhor nos deu o maior presente que poderíamos encontrar neste mundo, que é a salvação em Cristo Jesus. Louvamos porque sabemos que jamais seríamos capazes, Pai, de nos salvar a nós mesmos, de resolver o problema do pecado, mas o Senhor, em amor e em misericórdia, se tornou um de nós e entregou a si mesmo em nosso favor. E, Pai, que possamos viver vidas condizentes a isso, a esse chamado, a sermos de fato discípulos de Cristo. Não apenas simpatizantes, jamais cristãos meramente nominais, que apenas afirmam ser, mas que sequer se preocupam com aquilo que o Senhor nos ensina. Que seja diferente conosco. Que em tudo possamos perseverar. Que possamos imitar o exemplo do apóstolo Paulo no seu inconformismo, jamais se acomodando, jamais preso e remoendo o passado, mas seguindo em frente, buscando a santificação de forma progressiva. Que tenhamos o mesmo foco, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que aquilo que é de fato eterno tenha a prioridade no nosso olhar, na nossa vida. E que tudo aquilo que nos propusermos a fazer, Senhor, neste ano que se inicia, sejamos disciplinados a de fato fazer. Mas que as prioridades sejam sempre o Teu reino. Porque sabemos que o Senhor também nos promete que se buscarmos ao Teu reino em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Que possamos descansar nisso. Que o Senhor livre o mal, todo o mal de nós, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a vencer as batalhas do dia a dia. E que em tudo façamos para a Tua honra e glória. É o nosso desejo e oração. Em nome de Cristo. Amém.